Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em vós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita. E o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes como me amastes a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, o contexto que nós estamos vendo no Evangelho de hoje é o contexto da Santa Ceia, ou seja, da Quinta-feira Santa, onde Jesus mostra como nós cristãos devemos agir, não é? Uns para com os outros. Gesto de humildade, gesto de comprometimento e o gesto do serviço. E é a terceira parte da oração sacerdotal de Jesus, que Jesus pede pela salvação dos seus discípulos, ou seja, Jesus pede pela minha e pela sua salvação. Jesus está rogando ao Pai para que nenhum de nós nos percamos, ou seja, que nós cheguemos à vida eterna. E Jesus fala da sua unidade com o Pai e diz que para viver esta unidade é somente possível pelo amor. E o amor, hoje no mundo, está desgastado, ou seja, não praticado. Ou se pratica é o amor mundano, o amor que não é, tem interesse, mas que não tem profundidade nos relacionamentos, no modo de perdoar, no modo de se relacionar com o outro, no modo de se interessar pelo outro. O amor do mundo é um amor interesseiro, um amor que quer as coisas em troca. O amor que Jesus está pedindo que nós possamos viver uns com os outros é um amor de doação, é um amor de unidade, que gera unidade. E o mundo está carente deste amor, que gera unidade, onde a divisão, o ódio, o egoísmo, o individualismo tem entrado na vida dos cristãos e tem desfigurado, qual é a nossa missão? Evangelizar, anunciar o Cristo, mas que credibilidade nós vamos ter como cristão se nós não estamos vivendo o amor uns para com os outros? Jesus está nos chamando a atenção para que nós possamos viver esta unidade, assim como Jesus é um com o Pai. Nós devemos também viver esta unidade entre nós, como irmãos e irmãs. Senão o que nós respondemos na liturgia aqui, na Santa Missa, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Se somos reunidos no amor de Cristo, precisamos amar como Cristo amou, precisamos olhar para essa pessoa que está ao nosso lado como Cristo olharia. Por isso, meus irmãos, nós estamos vivendo uma falência do amor no mundo atual. Por quê? Porque não compreendeu, o verdadeiro amor que Jesus nos pede a amar.
Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria. Nós precisamos viver esta realidade, mas na totalidade, não é de forma fracionada. Eu amo até esse limite. Daqui para frente eu não amo. Eu não amo se um outro me importuna, eu não amo se o outro me magoou, eu não amo se o outro feriu o meu coração. Meu irmão, minha irmã, se nós não vivermos a capacidade do amor de Cristo, justamente, você vai parar no limite do outro. Jesus nos dá o além disso, com a sua morte na cruz, perdoando a cada um de nós. Então, desculpe, não tem como nós dizermos que nós não podemos amar, que nós não podemos perdoar, que nós não podemos nos colocar, não é, em direção ao outro. Nós podemos sim, a partir do momento que eu busco fazer a vontade de Deus. E aí, meus irmãos, Jesus fala sobre a glória de Deus que é diferente da glória do mundo. Jesus quer partilhar conosco a sua glória. A glória que o Pai deu a Ele, Ele quer partilhar com cada um de nós. Mas não é a glória mundana que tantas vezes procuramos, né? Que tantas vezes, para satisfazer o nosso orgulho, a nossa vaidade, não é? É a glória de Cristo, é a glória daquele que veio para servir. Esta é a glória que você deve buscar. Não é a glória, eu faço isso para me aparecer. Eu faço isso para que as pessoas me elogiem. Eu faço isso para que eu seja notado. Não é esta glória que o Senhor está pedindo que você possa buscar na sua vida espiritual, no seu progresso espiritual, mas é a glória do serviço. É a glória da Santa Ceia, onde Jesus se rebaixa, onde Jesus lava os pés dos discípulos, onde Jesus coloca a toalha, não é, sobre a sua cintura e depois enxuga os pés dos discípulos. É essa glória que eu e você devemos buscar, porque, meus irmãos, se buscarmos a glória deste mundo, você vai receber aqui neste mundo, mas não vai receber na glória eterna. Porque, meus irmãos, a glória de Cristo é aquela que se baixou ao nível de cada um de nós. Está lá em Filipenses, né? Ele diz assim, não é? Aquele que estava com Deus se rebaixa, não é? Não se apega ansiosamente à sua grandeza, à sua glória, à sua divindade, se rebaixa, vem até nós, para se fazer um conosco, para nos ensinar como nós devemos viver. O verdadeiro cristão não procura a glória deste mundo, mas procura a glória de Deus. E onde é que Cristo foi glorificado? Qual que é a glória de Cristo? É a cruz. Por isso, muitas vezes, o cristão não quer buscar esta glória, porque vai passar pelo sofrimento, porque vai ter que se rebaixar, porque vai ter que se humilhar, e ninguém quer passar por isso. Ninguém quer viver isso. Mas, meus irmãos, se nós queremos entrar no céu, nós precisamos buscar a glória que Cristo buscou. A cruz, abraçou a cruz. E depois, sim, ressuscitado, recebe a glória, né, de se elevar ao céu, de estar à direita do Pai. Mas se nós buscamos nessa vida as glórias deste mundo, você vai receber aquilo que é do mundo, mas você não vai receber aquilo que é eterno, a vida eterna, o céu. E portanto, meus irmãos, a puríssima glória daquele que jamais procurou a glória e por isso mesmo foi glorificado pelo Pai, é a glória daquele que se levantou da mesa, tirou o manto, se abaixou, lavou os pés e começou, não é, a enxugar ali com aquela toalha. E Paulo descreve isso, se rebaixou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso é que Deus o elevou. Quer ser elevado aqui nesta terra? Busque a glória de Deus, a cruz. Não fuja da cruz. Não queira ser maior que o mestre. Faça como João Batista disse, que eu diminua, né? Que ele apareça, que ele cresça e que eu diminua. É assim que nós devemos buscar, meus irmãos, porque, como eu disse, o cristianismo ganha credibilidade e cresce em credibilidade quando os fiéis se empenham
em buscar a glória de Deus para aprender do Cristo como nós devemos amar. Como é que você tem amado? Como é que você tem buscado, não é, viver com essa pessoa que está do seu lado aí? Você tem amado como Cristo amou? Você tem perdoado como Cristo perdoou? Ou você tem colocado de lado esta pessoa? Ou você tem parado no limite desta pessoa? Eu, como padre, eu tenho uma consciência, e podem falar, podem me perseguir, eu quero buscar a bondade, eu quero buscar o amor, eu quero buscar me parecer com Cristo, eu quero me fazer como Cristo. Aí tem pessoas que, né, mas para que isso? Eu preciso me assemelhar a Ele. Na terra existe um santo, o único que a igreja fala que se assemelhou ao máximo a Cristo, que foi São Francisco de Assis. Se assemelhou a tudo, até ter os estigmas. Recebeu os estigmas. Queira se parecer com Cristo. Queira viver como Cristo. Queira ser outro Cristo na vida das pessoas. Porque do contrário, meus irmãos, você vai gestar nos seus relacionamentos rivalidade, inveja, vai querer puxar o tapete do outro quando o outro se sobressair. Vai querer ficar ali, não é, resmungando, porque ele consegue, eu não consigo, e ficamos nos preocupando que o outro vai, não é, se acendendo, vai buscando, vai criando oportunidade e vai crescendo e eu não cresço. Por que você não cresce? Porque você está olhando para o outro de vez de olhar para Deus. Ele é a nossa glorificação, é Ele que nos glorifica, é Ele que nos dá aquilo que nós precisamos. Não é de outro modo. E nós vamos nos perdendo. Nós vamos nos perdendo na nossa vida espiritual. Nós vamos deixando de rezar. Nós vamos deixar de buscar a Eucaristia. Nós vamos deixar de buscar a confissão. Por quê? Porque nós não estamos mais interessados na glória de Deus, mas na glória que o mundo quer nos dar. E desculpe, infeliz de você se você tem buscado isso. Faça as coisas sem se aparecer, faça as coisas sem que as pessoas te notem, faça as coisas sem que as pessoas precisam te aplaudir. Claro, isso está no nosso humano, está na nossa humanidade, tá? Mas nós precisamos vencer isso para chegarmos um dia à glória de Deus, porque nós buscamos a Ele. Você precisa ter consciência disso. Eu, Padre Ricardo Rodolfo, preciso ter consciência disso. Eu busco para agradar a Deus, não para agradar as pessoas. Se eu viver para agradar as pessoas, eu não vou falar a verdade, eu não vou amar como eu preciso amar, eu vou mascarar as situações, não vou ter coragem de corrigir quando ela errar, eu não vou ter coragem de, não é, perdoar quando eu precisar perdoar. Por quê? Porque eu vou ter medo, porque se eu falar isso vai machucar aquela pessoa. Mas se você dizer a verdade com caridade, você vai ganhar aquela pessoa, você não vai afastar a pessoa de você, você vai trazer ela para perto de você. Mas qual que é o nosso medo? Uma sociedade melindrosa, né? Tudo que fala fere. Fale, meu irmão, fale, minha irmã. Olha, se fosse por isso eu estava lascado. Porque quando eu morei no Rio de Janeiro, tinha uma salinha lá, o que eu mais fazia era sentar com as pessoas naquela salinha para chamar atenção, para corrigir fraternalmente, para perdoar, para pedir perdão. Na Canção Nova tem um lema, dentro dos documentos que o Padre Jonas nos fala, partilha e transparência. Se eu tiver coragem de chegar e partilhar aquilo que eu vivi com aquela pessoa, mas para ajudar aquela pessoa a reconhecer o erro dela e mudar, eu vou ganhar, não vou perder. Mas o quê? A glória de Deus é a cruz. Eu não quero passar pela cruz porque eu vou me dispor com ela. A glória do mundo é o quê? Vou passar a mão na cabeça, deixa para lá. Aí só vai alimentando rivalidades, só vai alimentando medo, só vai alimentando falta de perdão. E aí, meu irmão, minha irmã, o amor de Deus enfraquece. Aí eu não consigo mais, não é, ser um autêntico cristão e não vou ser um verdadeiro homem segundo o coração de Deus, que é que nós vivamos aquilo que Jesus falou. Eu e o Pai somos um. Nós precisamos falar para essa pessoa que está do nosso lado. Nós dois somos um.
Não como no casamento, uma só carne, mas um na mesma fé. Dá uma olhadinha para essa pessoa do seu lado aí. Que beleza, né? Olha só. Você precisa se alegrar com essa pessoa. Você precisa amar esta pessoa. Você precisa ajudá-la. Não é quando ela errar, quando ela cair, quando ela fraquejar. Mas nunca jogue pedra nela. Ajude ela, não é, corrigindo fraternalmente. Para que nós possamos juntos buscar a glória de Deus, que um dia vai nos levar para a vida eterna. É nessa realidade que nós precisamos viver e peçamos ao Senhor que vivamos esta unidade. O mundo não quer que nós vivemos a unidade, mas Deus quer. Você vai obedecer a quem? A Deus ou ao mundo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.